Meu irmão, minha irmã, durante a sua vida, Cristo lutou muito contra um falso conceito de grandeza que existe entre nós, seres humanos, entre os homens, também do seu povo, também do seu tempo. E as leituras bíblicas de hoje, desse 29º domingo do tempo comum, nos mostram a verdadeira grandeza, segundo esse Espírito trazido por Jesus Cristo. A primeira leitura do livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 10 e 11, apresenta a figura desse servo de Deus. Um servo insignificante, um servo desprezado pelos homens, mas através do qual se revela a vida e a salvação que vem de Deus. Lembra-nos que a vida vivida na simplicidade, na humildade, no sacrifício, na entrega e no dom de si mesmo, não é, aos olhos de Deus, uma vida maldita, uma vida perdida ou mesmo fracassada, mas é uma vida fecunda, uma vida plenamente realizada, que trará libertação e esperança no mundo e também para todos nós, homens e mulheres. A carta aos Hebreus, o autor dessa carta fala-nos de um Deus que ama o homem com um amor sem limites e que por isso está disposto a assumir a fragilidade de nós, seres humanos. Ele desce ao nosso nível, esvazia-se de si mesmo, da sua onipotência, da sua grandeza, para partilhar essa nossa condição frágil, essa nossa condição simples. Ele não se esconde atrás do seu poder, da sua onipotência, mas ele aceita descer ao encontro dos homens para oferecer a nós, seres humanos, o que há de mais precioso em si, o seu amor. No Evangelho de hoje, nós vemos a caminhada de Jesus para Jerusalém. E nessa caminhada, ele vai educando os seus apóstolos para a missão e completa a sua catequese sobre as exigências do reino, as condições para integrar a comunidade messiânica. Jesus convida-os a não se deixarem impregnar por aqueles falsos conceitos da época, conceitos de grandeza, de status, mas a fazer da sua vida um dom de amor e serviço. E é aí que o evangelista São Marcos nos apresenta no capítulo 10º, versículo de 35 a 45, que Jesus faz o terceiro anúncio da sua paixão, da sua morte. Então, 2 discípulos ali íntimos de Jesus lhes fazem uma pergunta estranha. Mestre, faça que nós nos sentemos, um à sua direita e outro à sua esquerda, lá no seu reino, na tua glória. E a resposta de Jesus é taxativa. Não sabeis o que estão me pedindo. Ironicamente acrescentou, vocês podem beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Jesus estava falando da sua paixão. E ser discípulo é ter a mesma sorte, o mesmo destino do Mestre. E eles, sem entender o que Jesus estava falando, respondem, podemos sim. E os demais apóstolos ficam ali indignados, pois todos eles tinham a mesma pretensão. Jesus iria ter um reino, eles imaginavam que era um reino humano, como o reino de Davi, de Salomão e de todos os outros reis de Israel. Mas Jesus estava falando de algo maior,
de algo, de um reino que era um reino para todos, um reino messiânico. Meu irmão, minha irmã, a procura dos primeiros lugares por esses 2 irmãos e a indignação dos outros 10 apóstolos, na verdade, vai revelar a visão que eles todos tinham do reino messiânico. Jesus estava pensando na sua morte, que já estava próxima, e os apóstolos estavam ali alimentando sonhos pessoais de grandeza, de status, de ambição, de poder. Jesus convida os discípulos a não se deixarem levar por esses sonhos de ambição, de grandeza, de poder e de domínio, mas a fazerem de sua vida um dom de amor e de serviço, mesmo depois da ressurreição. Eles continuaram, esses apóstolos, continuavam ainda pensando, em um reino humano e as consequências do reino humano, nesse sentido de autoridade, mas como serviço, mas como privilégios, como discriminação, distinção. A procura de privilégios sempre vai gerar conflitos na sociedade. E o poder não assumido como serviço acaba dividindo e discriminando. E Jesus apresenta seu exemplo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ao longo da história, da nossa história, da história do mundo, da história da humanidade, todos os povos sacralizavam o poder e divinizavam os reis. Será que na comunidade cristã acontece isso? Em nossas comunidades, quem são os primeiros? As palavras de Jesus não deixam qualquer dúvida. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Mas com muita frequência, nós acabamos imitando não Jesus, mas imitando os apóstolos. Achamos que temos o direito a algum tipo de vantagem e aspiramos a ambições, honras, títulos, elogios, homenagens. Na comunidade cristã, a única grandeza é a de quem, com humildade e simplicidade, faz da própria vida um serviço aos irmãos. Na comunidade cristã não há donos, nem grupos privilegiados, nem pessoas mais importantes do que as outras, nem distinções baseadas no dinheiro, na beleza, na cultura, nessa posição social. Na comunidade dos cristãos, deve haver irmãos iguais, a quem a comunidade confia serviços diferentes, porque esses serviços estão, ou devem estar, ou deveriam estar, em vista do bem de todos. Aquilo que nos deve mover é a nossa vontade de servir, de partilhar com os irmãos os dons que Deus nos concedeu. Só pensamos na glória, não imaginamos o sacrifício que acompanharia o Cristo. Ficamos entusiasmados com a ideia de ser colaboradores na obra da redenção, ter status. E muitas vezes esquecemos de que a colaboração exige participação também nos sofrimentos e nas dores. Todos nós queremos ocupar os primeiros lugares no reino de Cristo. E Jesus nos lembra: entre vocês não deve ser assim. Quer o primeiro lugar, então seja aquele que serve a todos. Seja o último de todos. Meu irmão, minha irmã, nós que estamos nessa caminhada, que estamos vivendo a mensagem do Cristo, precisamos pensar diferente. Precisamos pensar diferente do mundo. Jesus nos aponta o caminho de humildade, o caminho de simplicidade no serviço do próximo. E nós devemos nos perguntar: como eu exerço a minha autoridade na minha casa,
com meu marido, minha esposa, meus filhos, meus pais, meus irmãos? Como eu exerço minha autoridade no meu emprego, no meu trabalho, na minha comunidade? Eu exerço essa autoridade como privilégio ou como serviço? Se eu exerço como privilégio, eu vou ser autoritário. Se eu exerço como serviço, eu vou ser colaborador. Essa autoridade como um serviço é a preocupação com o outro, é o cuidado com o outro, é a proximidade com o outro. É desse lugar que Jesus nos fala e é nesse lugar que Ele nos quer. Não no lugar de privilégios, mas no lugar de serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.